Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta segunda audição dos nossos trabalhos de hoje, com o Conselho de Finanças Públicas. O parecer foi distribuído antecipadamente, é conhecido de todos. Eu daria a palavra, dava as boas-vindas, naturalmente, a todos os membros do Conselho de Finanças Públicas, por mais esta presença na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República, e dava desde já a palavra à professora Teodora Cardoso para uma apresentação inicial do tema. Muito obrigada. Eu vou procurar ser rápida, porque sei que o vosso tempo está muito contado. Portanto, nós vamos apresentar o relatório que já conhecem, cujo índice está neste slide. O índice é semelhante ao que nós habitualmente usamos para os relatórios sobre o orçamento, cobre o mesmo tipo de pontos e tem este ano como tema específico a transparência orçamental, que é o aspecto do último capítulo do relatório que nós pretendemos que seja sobre uma matéria específica. A nossa perspectiva sobre esta proposta de orçamento começa por partir daquilo que são os objetivos expressos da própria proposta, que são essencialmente dois. Concluir o programa de ajustamento dentro do prazo previsto, portanto, de junho de 2014, e dar início a um novo ciclo de consolidação duradoura e de crescimento económico. Estes dois objetivos implicam, por um lado, cumprir naturalmente as regras do programa, mas também coisas mais complexas que exigem estabelecer a convicção de que um novo ciclo implica um compromisso com a redução sustentada do fardo da dívida e, por outro lado, o restabelecimento da confiança junto dos credores nacionais e internacionais, que deve ajudar o Estado português a regressar aos mercados, o que é uma condição básica para o financiamento e para a gestão da dívida pública. Um primeiro balanço do programa até aqui leva-nos a ver que houve um progresso sensível em matéria de equilíbrios macroeconómicos, e estes equilíbrios dizem respeito basicamente a duas áreas, a área orçamental e a área dos saldos com o exterior. No caso do orçamento, o saldo global, e nós trabalhamos sempre com dados estruturais corrigidos de fatores especiais, que o relatório explica de que é que se trata e como é que isso é feito. O saldo global cai de 8,2% do PIB em 2010 para 3,9% em 2013 e propostos 3% em 2014. O saldo primário passa de um déficit de 5,4% para um excedente já em termos corrigidos em 2013 e que se acentuará em 2014. No caso dos saldos com o exterior, a correção foi ainda mais rápida e passou-se de um saldo da balança corrente e de capital de 9,4% em 2010 para um excedente previsto para 2013 de 3,1%, quase totalmente com base na balança de bens e serviços. Estes resultados são especialmente assinaláveis na medida em que ocorreram num contexto macroeconómico desfavorável, quer a nível interno, quer a nível externo. No entanto, o programa inicial revelou-se claramente otimista. E vemos aqui neste gráfico que, enquanto de acordo com o programa inicial, nós em 2015 já estaríamos de novo ao nível do Produto Interno Bruto de 2007, presentemente a estimativa deste orçamento mostra que em 2014 ainda estaremos a cerca de 7 pontos percentuais de diferença desse objetivo. As razões deste otimismo foram várias, em particular relacionaram-se com o enquadramento do programa, que antecipou incompletamente a contração da procura
em destinos de exportações portuguesas e, por outro lado, subestimou claramente o impacto das finanças públicas no ajustamento dos restantes setores da economia. Aconteceu aqui. Falta aqui qualquer coisa. Também na dívida pública houve uma evolução menos favorável do que a prevista inicialmente. O presente orçamento considera que em 2014 se dará finalmente a inflexão do crescimento do rácio da dívida pública. Houve aqui fatores alheios à própria evolução orçamental, mas que contribuíram para a subida da dívida pública de uma maneira significativa e, de qualquer maneira, estamos num ponto em que leva-nos à conclusão de que ainda há um longo caminho a percorrer para a economia atingir o necessário efeito de consolidação e de entrada num novo ciclo de crescimento e de crescimento com consolidação orçamental. Para começar, é necessário consolidar e reforçar a correção dos desequilíbrios que vimos. Ela aconteceu, mas, em alguns casos, precisa de ir além disso, e é o caso especificamente do saldo orçamental. Em 2014, de acordo com o orçamento, teremos um déficit estrutural de 3% do PIB, mas, de acordo com o objetivo de médio prazo, incluído na própria lei de enquadramento, deveremos atingir um saldo não superior a 0,5% do PIB. Portanto, há ainda um caminho importante a percorrer. No caso da sustentabilidade da dívida pública, é evidente que a primeira redução prevista é ligeira, inclui riscos, na medida em que, com a mudança de base das contas nacionais no próximo ano, é possível que haja novas reclassificações de empresas públicas que levarão a novos aumentos da dívida. De qualquer modo, a redução do rácio exige uma persistência de excedentes primários durante muitos anos no futuro. Já discutimos isso quando foi analisado o documento de estratégia orçamental. E tudo isto implica que os agentes económicos têm de estar crentes na necessidade de uma redução ordenada e credível do fardo da dívida, que deverá reduzir a incerteza para as decisões de poupança e investimento dos agentes económicos e, por outro lado, permitir o acesso aos mercados financeiros em condições normais de financiamento da dívida, tanto pública como privada. Assim, para entrar nesse novo ciclo de crescimento e de criação de emprego, que é a variável que neste momento provavelmente mais preocupa toda a gente, temos que dar prioridade ao investimento. E a prioridade ao investimento implica acelerar o progresso em indicadores que mostram a percepção negativa dos investidores quanto à estabilidade e ao enquadramento da atividade económica em Portugal. Nós analisamos no relatório um conjunto de indicadores retirados do Global Competitiveness Report do Global Economic Forum, que apresenta a visão dos investidores. Em alguns casos até poderemos não estar 100% de acordo com essa visão, mas o que é facto é que se os investidores veem as coisas dessa maneira, as suas decisões de investir serão feitas de acordo com a sua visão. E aí se vê que os grandes obstáculos ao investimento neste momento são coisas como o ambiente macroeconómico, portanto o problema da estabilidade ou da instabilidade macroeconómica, o acesso a financiamento, o que eles consideram a burocracia governamental ineficiente, o efeito dos impostos nos incentivos para investir, a instabilidade das medidas de política, a eficiência da regulamentação laboral e a eficiência do quadro legal na resolução de conflitos. Há um conjunto ainda de outras variáveis e vale a pena consultar o relatório para analisarmos
quantas coisas ainda necessitam de ser feitas para entrarmos na fase de crescimento e consolidação. Lições deste programa mostram que o ajustamento da economia tem que ser visto em termos globais e tem que ser prosseguido simetricamente na política orçamental, no ajustamento do resto da economia e no próprio enquadramento institucional. Outro aspecto importante que se tira como lição deste programa diz respeito às previsões macro-orçamentais. As previsões precisam de ser prudentes, até aqui não o foram, e precisam de ser plurianuais e respeitadas em termos plurianuais. Finalmente, precisa todo o orçamento e toda a política de ser transparente. Rapidamente, quanto ao cenário macroeconómico, nós analisamos um conjunto de riscos no cenário atualmente proposto. Primeiro, há um risco de reversibilidade das medidas de consolidação. Verificámos no ano corrente que foi necessário uma alteração muito substancial entre medidas de cortes de despesas para medidas de aumento de receitas. Não é totalmente seguro que as medidas de cortes de despesa para 2014 não venham a produzir um efeito semelhante. Por outro lado, se elas se realizarem, se concretizarem, há um risco de ter sido subestimado o impacto dessas medidas no consumo privado, o que teria implicações para o orçamento e para o crescimento económico. Há, por outro lado, um risco de otimismo na estimativa do crescimento do investimento. Não há substância suficiente no relatório para fundamentar essa estimativa. E, finalmente, há um risco também de sustentabilidade do contributo da procura externa para o crescimento do PIB, a procura externa, sobretudo em termos líquidos, no sentido de que, a concretizar-se o aumento do consumo privado e do investimento, as importações crescerão e, portanto, o contributo da procura externa pode ser menos positivo do que o previsto no orçamento. Em todo caso, o nosso principal problema relativamente ao cenário macroeconómico consiste ainda na ausência de um programa estruturado e consensualizado de consolidação e gestão orçamental a médio prazo. O principal risco de concretização, o principal risco nestas projeções tem a ver com a possibilidade de não se conseguir um quadro de estabilidade suficiente para reduzir a incerteza dos investidores e, como disse atrás, aí está a chave do retorno da economia ao crescimento económico. Em termos de transparência orçamental, como eu disse, é um capítulo específico deste relatório. Ela mostra a transparência, para começar, é essencial para melhorar as condições de financiamento da dívida, para assegurar a confiança dos agentes económicos e para induzir os ajustamentos na despesa pública capazes de produzir ganhos de eficiência. Até aqui temos assente os cortes na despesa pública, essencialmente em cortes transversais, com menos atenção aos ganhos de eficiência, mas os ganhos de eficiência na função pública são essenciais para liderar todo o processo de recuperação da economia. Portugal fez progressos importantes na última década, essencialmente, em matéria de transparência orçamental, mas também aqui ainda faltam muitos outros aspectos que precisam de ser aprofundados. Um deles tem a ver com o processo de revisão estrutural da despesa, que foi esboçado em 2014, sobre o qual há muito pouca informação e se afigura apenas um esboço, de facto, e para
conseguirmos os ganhos de eficiência na despesa que são necessários, este processo tem de ser muito aprofundado e tem que ser transparente, porque são os próprios gestores dos serviços que têm que perceber o caminho por onde seguem para poderem ajustar, fazer os ajustamentos necessários aos ganhos de eficiência que são precisos. Outra área que eu já referi, que é o das projeções macro-orçamentais, continuam a faltar projeções de curto e de médio prazo que sejam realistas e que sejam assentes em cenários e em hipóteses e metodologias também divulgadas. Além disso, são necessários também cenários de longo prazo, igualmente quantificados, para se analisarem as variações de coisas que têm implicações para o orçamento a um prazo muito longo. Ainda no domínio das projeções, é necessário criar o princípio de incluir projeções distintas antes e depois de medidas, portanto, para se poder distinguir o que é que aconteceria à economia se não houvesse medidas e qual é o resultado que se espera delas. Por outro lado, outra área de transparência diz respeito à incerteza jurídica que habitualmente o orçamento cria ao introduzir alterações à legislação em vigor, por exemplo, no caso do sistema fiscal e agora mais recentemente no próprio enquadramento orçamental das regiões e dos municípios. E, finalmente, das que sublinhamos aqui, é necessário melhorar nas propostas de Orçamento de Estado a ligação entre a dotação provisional e os riscos subjacentes. Melhorou muito na proposta de orçamento a listagem dos riscos subjacentes. Há uma dotação provisional, mas não há relação entre as duas coisas e era importante, para dar credibilidade ao próprio orçamento, que essa relação fosse clara e transparente. E ficava por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Está feita esta apresentação inicial. Vamos dar início de imediato à primeira ronda de debate, com resposta individualizada às questões das várias bancadas. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Marques. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente e Srs. Membros do Conselho de Finanças Públicas, agradecemos naturalmente o parecer enviado. Ele é institucionalmente relevante e eu vou precisamente pela extensão do parecer vou escolher 2 ou 3 temas para beneficiar, digamos, a utilidade do nosso debate. Um deles precisamente sobre a questão do cenário macroeconómico, o outro sobre esta análise que é feita da evolução do processo de ajustamento. Relativamente ao cenário macroeconómico, que é um dos objetivos essenciais do próprio Conselho de Finanças Públicas, é carregar informação, carregar análise técnica independente para a análise da bondade dos cenários que estão subjacentes ao Orçamento de Estado em cada ano. Queria que a Sra. Presidente fosse mais concreta, por favor, relativamente às perspectivas que apresentam para as grandes variáveis, portanto, precisamente para a procura interna e para a procura externa líquida. São feitas referências sobre os riscos, digamos, sobre a sustentabilidade da evolução da procura externa líquida, uma vez que, como é comentado pelo próprio Conselho, não se verificou agora, em particular no primeiro semestre deste ano, um contributo significativo para o PIB por parte da procura externa líquida, precisamente porque, quando houve algum sinal do lado da procura interna, subiram novamente as importações. E por isso, nessa perspectiva, olhando para 2014, pedia-lhe, se fosse possível, que, por exemplo, nos dissesse se considera muito provável, medianamente provável ou pouco provável a verificação dos cenários que agora estão apresentados pelo Governo para essa dimensão. Mas queria, sobretudo, que dedicasse mais tempo à questão da procura interna. Do nosso ponto de vista, é aí que estão os maiores riscos, claramente, deste cenário macroeconómico do orçamento do próximo ano, e gostávamos de ter essa confirmação, se for o caso, da parte do Conselho de Finanças Públicas. Temos muitas dúvidas sobre a possibilidade do consumo privado não cair no próximo ano. Desde logo porque se prevê ainda um aumento do desemprego e mesmo para as famílias que mantêm postos de trabalho verificam-se cortes diretos de rendimentos,
Os cortes de rendimento disponível são feitos quer a famílias com postos de trabalho, ou seja, com funcionários públicos, quer os cortes do lado dos pensionistas. E, portanto, qual é a probabilidade que atribuem à possibilidade de aumento do consumo privado, à verificação deste cenário de algum crescimento, de estabilização, mas algum crescimento do consumo privado? E a mesma coisa com o investimento. O investimento, a acreditar nos nossos empresários, e se calhar é melhor acreditarmos mesmo neles, porque no fundo são eles que investem e são eles que têm investido, infelizmente, cada vez menos nos últimos anos por falta de procura interna, por falta de quem compre os seus produtos. Os empresários têm respondido sistematicamente aos inquéritos do INE, cerca de 2/3 dos empresários que não investem, ou que investem se tiverem ou não procura para os seus produtos. E apesar do aumento das cotas de exportações, a verdade é que o investimento não para de cair e, designadamente, no ano 2013 foram 2 as revisões em baixa por parte do Governo no âmbito dos dois orçamentos retificativos que apresentaram. Portanto, gostava que comentassem quais as probabilidades para a evolução da procura interna, em particular para o consumo privado e para o investimento, porque, como é evidente, com menos crescimento da procura interna, com menos crescimento económico, e já agora, se quiserem fazer o favor também de comentar, com provavelmente multiplicadores orçamentais muito superiores àqueles que o Governo nos tem apresentado, na ordem dos 0,8, os estudos mais recentes, em particular, por exemplo, para o corte de remunerações na administração pública, falam-nos em valores de multiplicadores orçamentais superiores a 2. Os estudos do Banco de Portugal falam em multiplicadores entre 1,1 e 2. Portanto, com menos crescimento da atividade económica, por isso menos crescimento da procura interna, e com multiplicadores orçamentais significativamente mais elevados do que o Governo tem vindo a utilizar, muito provavelmente teremos piores resultados e, portanto, também piores resultados na frente do ajustamento orçamental. E agora, para não falhar muito o meu tempo, avanço para a questão dos comentários que o Conselho faz, a avaliação que faz do próprio processo de ajustamento por comparação com o memorando. E, Sra. Presidente, vou desde já afastar a dialética que seria possível entre a comparação que é feita pelo Conselho e também é feita por vezes pelas bancadas aqui da maioria, terei que dizer assim, porque é verdade, objetivamente, com o memorando inicial, porque sempre poderíamos dizer, dizem normalmente, esta bancada em particular, que comparar um memorando inicial com aquilo que foi implementado e com as consequências do que foi implementado, sendo que, por exemplo, as medidas de ajustamento orçamental foram o dobro das previstas no memorando inicial, é relativamente duvidoso. E, portanto, para afastar essa dialética, Sr. Presidente, vou-lhe pedir que comente os resultados alcançados ou esperados pelo Governo para 2014 com aquilo que o Governo colocou no seu primeiro documento de estratégia orçamental, em agosto de 2011, onde já incluía, desculpa a simplificação, a duplicação da dose de austeridade. A vantagem da comparação com o documento de agosto de 2011 é que já esse documento já inclui aquilo que o Governo fez, digamos, o tal ir além da Troika, o duplicar a austeridade para os anos 2012 e 2013. E, portanto, estabeleceu aí um conjunto de objetivos para a economia e para o ajustamento orçamental, pedia-lhe que comparasse com os resultados, entretanto, alcançados. Para a dívida pública, portanto, que é, porventura, talvez o indicador mais importante do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas, o Governo previa nesse documento para 2014 105% do PIB, agora espera alcançar quase 127% do PIB. Ainda nos indicadores relevantes para o ajustamento das contas públicas, para o déficit, o Governo previa 1,8% do PIB e agora prevê 4% para o próximo ano. E mesmo para o saldo estrutural prevê quase o triplo do que na altura estimava, menos 1,1 contra menos 2,9 agora no orçamento para 2014. Do lado da economia, a comparação é entre 680 mil desempregados contra 956 mil, mais 40% de desemprego, ou um PIB a crescer 3 vezes menos do que previa na altura. Previa já 2,5% de crescimento em 2014, agora só prevê 0,8%. Eu estou a fazer a comparação com estes valores do DEL de agosto de 2011, como digo, para afastar esta dialética do memorando bem negociado ou da duplicação da dose. Estou a dar essa parte... Termino já, Presidente. Para retirar do debate esta dialética política entre maioria e PS, vamos fazer a comparação com o que o Governo já fez de previsões, já com a tal duplicação da dose de austeridade. Parece-nos que os indicadores realmente não estão a ter um bom desempenho manifestamente. E aqui não podemos falar de irrealismo, certamente. Penso que aqui é uma questão de falhança da opção de política orçamental, mas a Presidente do Conselho de Finanças Públicas fará o favor de comentar. Mesmo os indicadores de ajustamento estrutural da economia portuguesa também não dão bons resultados. O crédito vencido continua a crescer brutalmente, portanto o balanço dos bancos está em risco novamente com este crescimento do crédito vencido. E a própria desalavancagem do país como um todo
A dívida externa, por exemplo, do setor não financeiro, continua a subir e subiu quase 40 pontos do PIB em 2 anos. Portanto, Sra. Presidente, comparando agora com aquilo que é comparável, que é o memorando na sua versão já com a duplicação da austeridade, parece-lhe ou não que realmente falhou esta política orçamental e esta estratégia do Governo? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigada. Portanto, começando pelo cenário macroeconómico, nós não temos uma previsão alternativa. Como eu disse, cremos que há riscos importantes, quer em matéria de procura externa líquida, quer em matéria de procura interna, e no caso da procura interna os pontos-chave são efetivamente o consumo privado e o efeito das medidas sobre o consumo privado e o investimento, porque, como também referi, não há na proposta fundamento suficiente para justificar o aumento do investimento. Portanto, há, no entanto, uma coisa que tem levado a provavelmente esta previsão já foi também adotada pelo Fundo Monetário Internacional e pela Comissão Europeia e que continuará provavelmente a ser aceite, que é a própria evolução em 2013. Em 2013 há, de facto, uma tendência de recuperação do consumo privado que, a manter-se, levará a uma situação próxima daquela que o cenário macroeconómico inclui. Diria que não é uma estimativa prudente, porque há, de facto, medidas a incorporar. No entanto, também sabemos, e este é um dos problemas destes programas, é que se somos muito prudentes nas previsões macroeconómicas, temos que aumentar as medidas de correção e, por consequência, isto torna-se self-fulfilling. É um problema da própria concepção do programa, diria eu. É um problema da própria concepção do programa e esta parte relaciona-se com a que vem a seguir. O ajustamento relativamente àquilo que foi conseguido. Em minha opinião, nós conseguimos um ajustamento muito grande, como aliás disse, tendo em conta, sobretudo, um enquadramento muito desfavorável. Qual é o problema? Porque é que o ajustamento, mesmo assim, fica muito aquém do desejável? É que este ajustamento foi demasiado concentrado no orçamento. Não é possível fazer um ajustamento como aquele que o país precisa e no enquadramento internacional em que nós estamos, mas, sobretudo, um ajustamento da dimensão que nós temos. Eu lembro-me que, precisamente, regressando ao memorando inicial, o FMI dizia, a iniciar o texto sobre a estratégia do programa, que Portugal tinha um imenso problema de reestruturação a resolver. E esse imenso problema não era só orçamental, é um problema económico e é um problema institucional. Quando institucionalmente há medidas que têm que ser retiradas, têm que ser substituídas por outras que reconhecidamente são menos eficientes. Quando a economia não consegue responder porque tudo está concentrado em cortes orçamentais ou em aumentos de impostos que não favorecem, ou pelo contrário, desfavorecem o crescimento económico, é evidente que só o ajustamento orçamental não consegue lá ir. O que é necessário e porque é que nós fomos, por exemplo, buscar os elementos do World Economic Forum? É que há, de facto, um conjunto de alterações institucionais e de política económica que teriam sido necessários para permitir ajustar numa situação em que a procura interna tinha que cair, porque nós não nos podemos esquecer
que se o Estado estava endividado, os particulares e as empresas estavam mais endividados ainda, portanto não podíamos fazer um programa que seria o programa simpático, que é o orçamento reduz o seu uso de recursos, mas liberta recursos para o setor privado poder usar. Neste caso, isso não era viável porque o setor privado estava ainda mais sujeito a contração. Portanto, tínhamos que ir para o exterior. E para ir para o exterior tinha que haver um conjunto de medidas favoráveis ao investimento e ao investimento a pensar no mercado externo. O problema dos nossos empresários, quando dizem que não têm procura, é que estão, apesar de tudo, a pensar no mercado interno. É verdade que o setor exportador tem feito um grande esforço e tem conseguido novos mercados e expansão e ganhos de cotas de mercado, mas é ainda um setor exportador bastante tradicional. Quer dizer, precisamos de reforçar muito os estímulos ao investimento para os bens transacionáveis, que também diminuiriam o efeito que apontou e bem sobre a procura externa líquida, porque sempre que o consumo sobe, o contributo da procura externa baixa, porque as importações imediatamente refletem isso. Portanto, o nosso ajustamento, que ainda não está feito, e que não é tanto o ajustamento naquelas coisas que nós temos tendência a falar delas. Quer dizer, o World Economic Forum é uma das coisas que manifesta é que nós, em matéria de infraestruturas, em matéria de educação, em matéria de qualidade do ambiente empresarial, não temos grandes problemas. O que nós temos é um problema de instabilidade macroeconómica e depois um conjunto de regulamentos, que aliás é um dos setores em que estamos pior nessa coisa, é precisamente a qualidade da regulamentação da economia. Temos que olhar para essas coisas, quer dizer, não são orçamento. Muitas delas estão, de uma maneira um bocado fracionária, incorporadas no próprio memorando, mas não é o memorando que trata disso, somos nós. Quer dizer, o memorando diz-nos que temos que publicar uma lei sobre qualquer coisa no trimestre, não sei o quê. Mas a qualidade dessa lei, a maneira como nós conseguimos conjugar as coisas para convencer os investidores de que o ambiente de investimento em Portugal mudou, isso não está de maneira nenhuma concluído e, quanto a mim, é isso que justifica que o ajustamento esteja enfraquecido, muito concentrado no lado orçamental e não suficientemente atento ao resto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dou agora a palavra pelo PSD ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, senhoras e senhores deputados. 2 ou 3 comentários e deixava aqui algumas notas que eu pedia depois à Senhora Presidente que pudesse desenvolver para nosso enriquecimento. Em primeiro lugar, fazer a referência que nós estamos perante uma entidade que é independente do Governo, independente dos partidos políticos, cuja nomeação passou pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas e que nunca suscitou, da parte penso dos partidos políticos, qualquer comentário sobre a independência, a idoneidade e a seriedade técnica dos seus membros. E, portanto, as suas conclusões têm credibilidade técnica associada, o que não significa que não possam ser questionadas e que possam merecer discussão. Por exemplo, já no passado, eu penso que era muito útil que o Conselho de Finanças Públicas, quando tivesse um histórico, que pudesse ele próprio avançar com projeções para nós podermos comparar com aquelas que são as projeções do Governo, para os vários agregados macroeconómicos e poder, assim, comprovar a fiabilidade ou não das projeções do Governo. Sei que isto só pode ser feito com um histórico associado e que, portanto, não é de um dia para o outro, mas deixava este repto porque penso que era algo que pode enriquecer a qualidade técnica dos documentos que aqui nos trouxe.
Mas, neste relatório, eu ressalvo 3 coisas. Em primeiro lugar, os resultados do programa de ajustamento. E aqui é importante fazer esta referência porque na sociedade portuguesa e muitas vezes no debate político se questiona a eficácia do programa e se os seus resultados foram ou não foram atingidos. E é importante aquilo que o Conselho de Finanças Públicas aqui nos traz, nomeadamente quanto ao saldo estrutural, e como baixámos de 2010 para 2013 de um déficit estrutural de 8,2% para um déficit de 3%, e para o saldo primário, que passámos em 2010 de um déficit de 5,4% para um excedente este ano e para um excedente no próximo ano. O que significa que há resultados. E é bom porque isso ser evidenciado, porque esses resultados não caíram do céu. Esses resultados resultam de um grande sacrifício que todos os portugueses fizeram, quer pela via fiscal, quer os portugueses que trabalham no Estado e que sentiram, via salários e via muitas das restrições, os cortes no seu dia-a-dia. Mas a verdade é que isso não foi perdido. Há resultados e é bom que um Conselho independente e credível nos diga que esses resultados existem. E, simultaneamente, eu lamento que aquilo que é positivo não seja sublinhado, seja também assinado pelo Partido Socialista, porque aquilo que é positivo para Portugal é positivo para Portugal. Não é positivo para o Governo, não é positivo para nenhuma força política, é positivo para o país. E, portanto, os efeitos positivos no saldo primário, no saldo estrutural, deviam ser algo que o próprio Partido Socialista salientava nesta Casa. E, simultaneamente, ver esta incongruência. É que lamentam que eles que os resultados não sejam maiores. Por exemplo, ao nível do saldo estrutural ou saldo primário. Porquê é que os resultados ainda não são maiores? Mas, simultaneamente, criticam algumas das medidas de austeridade que foram tomadas para se alcançarem estes resultados. Porventura, então, quereriam que os sacrifícios ainda fossem maiores para que os efeitos nos saldos fossem maiores. Há aqui alguma incongruência de discurso, infelizmente. Segunda nota. Na dívida. Também na sociedade portuguesa e em muitas forças políticas, muitas vezes no debate político, se questiona a evolução da dívida pública. E que ela está longe daquilo que estava perspectivado e que ela ainda se tende a agravar. E eu aqui ressalvo aquilo também que o Conselho de Finanças Públicas já aqui afirmou na sua exposição e que eu pediria à Sra. Presidente que pudesse desenvolver um pouco mais. Nomeadamente, ao peso da reclassificação do setor empresarial do Estado para o efeito do cálculo da dívida pública. Porque essa dívida já existia. Agora, se essas empresas não contavam no perímetro do Estado, significava que a dívida pública estava subavaliada formalmente, porque é um pouco indiferente para os cidadãos se ela é paga diretamente pelo orçamento do Estado ou se ela é paga por uma empresa pública e que, portanto, acaba por ser sempre paga pelos contribuintes portugueses. A verdade é que essa reclassificação existiu, faz com que esse rácio suba de imediato, mas esse agravamento já significa que era uma dívida já existente, só que não estava contabilizada no perímetro. Se nos pode desenvolver um pouco mais. E, por outro lado, se existe ou não existe um risco disso voltar a acontecer no futuro. Portanto, para que, desde já, se no próximo ano a Estame voltar a entrar nas contas públicas, a Parque Escolar entrar nas contas públicas, ou outras empresas públicas entrarem para o perímetro, se essa dívida que elas têm não entra automaticamente e não faz aumentar o rácio. E se, do ponto de vista da seriedade do debate político, nomeadamente daqueles que analisam estes dados com seriedade intelectual, não deve ser feito esse desconto, precisamente quando se quer fazer esta análise. Finalmente, Senhora Presidente, uma última nota. É que esta consolidação que está a ser feita, nomeadamente com efeitos no saldo primário e no saldo estrutural, não está terminada. Tem que continuar. E para continuar, se não é fundamental
um grande consenso entre as grandes forças políticas no caminho que deve ser traçado. E se esse consenso, que foi obtido no passado, quando os partidos que hoje são maioria subscreveram um memorando de entendimento com o Partido Socialista, se não devia continuar e ser alcançado também num futuro próximo, para que o caminho não seja perdido, para que se não deite fora todo o esforço que já foi pedido aos portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigada. Eu ia pedir ao professor Flanagan para dar a resposta a estas suas questões. Vai-me desculpar que ele vai falar em inglês, mas penso que compreenderá que será necessário. Please, Jürgen. Thank you very much. I think that these are very interesting and very relevant points, so let me try to answer them quickly. First of all, I think, yes, that obviously the adjustment program has brought results, especially in the budgetary area. One of the things that has happened over the last few years is that, from my point of view, there has been too much emphasis on the headline figures and not enough emphasis on the underlying fiscal trends. Obviously, in the context of an international adjustment program, there is a tendency from the international creditors to ask for results in headline figures and not ask so much what is good for the country. And that is, I think, one important reason why it will be good for Portugal to leave the adjustment program, to regain fiscal sovereignty, if you want to put it that way, and then really focus on what is good for the country. But having said that, the more credible fiscal and budgetary trends will be, the more the international markets will allow Portugal to do just that, to ask what is good for us in the medium term and not just in terms of headline figures. Public debt, again, this is, from my point of view, a mistake or a problem with the international framework that we have, that we're focusing on statistical indicators, and at the same time we keep changing the underlying accounting rules. And so one of the things that can happen, and we're seeing that right now, is that under the old accounting rules there would have been better progress in terms of public debt, for example, than what it looks like now that we keep changing the accounting rules. But there is another way of looking at the same issue, and that makes it a little bit more difficult. You could also say the debt of the state-owned enterprises has been there, and it is a problem. And it should have been recognized from the beginning. And so we need to find a compromise between keeping accounting rules stable and making the right decisions and focusing on the right issues, which would include the debt of these enterprises. Again, I think it will be good for Portugal to leave the adjustment program, because that will give the country more freedom to focus on the important issues. And finally, I agree with you that a continuation of fiscal consolidation requires a broad consensus and also a very strong communication of that consensus if it exists. Because the clear ideas for the international creditors of Portugal, they are the country, and that means a broad spectrum of the political parties support a continuing effort in terms of fiscal policy, the more credible it will be and the better the financing conditions will be in the markets. Thank you very much. Sra. Presidente, eu gostaria de fazer uma nota. Nós estamos num debate de especialidade sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2014. Estamos numa audição em sede de Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.
não estamos numa audição a uma entidade externa convidada, nem estamos num quadro de um seminário parlamentar. Estamos numa audição com uma instituição oficial portuguesa, o Conselho de Finanças Públicas, e no quadro destas audições, até que em reunião de mesa e de coordenadores seja decidido de forma diversa, eu não voltarei a dar a palavra para que seja feita intervenção que não em língua portuguesa. Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Presidente, sobre uma interpretação à mesa, vai exatamente no sentido que o Sr. Presidente acabou de referir. Nós entendemos e concordamos com a posição do Sr. Presidente que não deve ser dada a palavra para serem feitas intervenções em língua inglesa. Estamos no Parlamento Português, estamos a discutir o Orçamento de Estado. Esta audição está a ser transmitida em direto pela ARTV e, obviamente, a língua de trabalho aqui é o português e não pode ser admitida outra língua que não seja o português. Portanto, nesse sentido, gostaríamos de manifestar a nossa profunda concordância com a decisão que o Sr. Presidente acabou de tomar, de não tornar a permitir que, no decorrer destes trabalhos, seja utilizada outra língua que não a língua portuguesa para se dirigir ao Parlamento e, visto que está a ser transmitido direto aos portugueses. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que, no fundo, a questão tinha sido, é uma questão que já foi discutida em tempo, já há aqui um consenso entre todas as bancadas sobre aquilo que é uma reunião formal e aquilo que são audições com outra natureza. Teremos sempre disponibilidade com o Conselho de Finanças Públicas de abordar a questão. A posição que eu transmiti é aquela que, enfim, quando a questão foi colocada há algum tempo, pela primeira vez foi acordada entre todas as bancadas. Daria a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifert, pelo CDS-PP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores membros do Conselho de Finanças Públicas, eu queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentar os excelentíssimos membros do Conselho aqui na Comissão e agradecer naturalmente o relatório que nos fizeram chegar aqui hoje e a apresentação que já aqui fizemos. E eu creio que o relatório é um relatório muito claro no âmbito das competências do Conselho e começaria exatamente pelo início do relatório, onde se faz uma avaliação, ou um primeiro balanço, como aqui dito, do Programa de Ajustamento, em que se destacam os substanciais progressos até 2013, utilizando-se, e nas palavras do Conselho, são estes saldos, os estruturais, que refletem melhor os efeitos do ajustamento. Verifica-se que entre 2010 e 2013 o saldo estrutural passou de menos 8,2 para menos 3,9 do PIB e o saldo primário, esse até porventura mais objetiva, passou de um déficit de 5,4 para um excedente estimado de 0,4. Estes dados são extremamente importantes e diz também o Conselho que, portanto, o grau de consolidação é significativo e tanto mais assinalável quanto ocorreu num contexto desfavorável no plano interno e internacional. E eu queria fixar isto porque nós muitas vezes ouvimos que o programa está a chegar ao fim, fizeram-se enormes esforços da parte da população portuguesa, da parte das empresas e também, de certa forma, da parte do setor público e não serviu para nada porque o déficit se mantenha igual. Ora, o que o Conselho aqui faz, logo a abrir, é exatamente objetivar que o progresso é substancial, é muito importante. Eu refiro novamente o saldo primário que passa para um excedente que se prevê, aliás, ainda mais acentuado em 2014, significa que, ao contrário do que às vezes se quer fazer passar, existiram esforços, mas existiram também resultados. E estes resultados permitem depois extrapolar para o futuro, quando, aliás, se prevê que ao esforço todo se juntará também o fator positivo da recuperação económica e do crescimento que passa, enfim, a somar aos esforços orçamentais e, portanto, tornará os seus efeitos muito mais acelerados. Enfim, mostra que há um esforço que obteve os seus resultados. Naturalmente, o Conselho faz, e o CDS também tem-no feito, uma crítica, pelo menos, enfim, refere o otimismo inicial do programa. Nós tivemos a oportunidade em vários pontos da evolução do programa de fazer exatamente a mesma
crítica e dizer também que é por isso que o programa sofre as suas avaliações e as suas adaptações, mas recordaríamos o que fosse se este ano estivéssemos a ter que falar de déficits como o programa inicial previa, muito mais exigentes do que o déficit atual, que nós até gostaríamos que pudesse ter sido um pouco mais aliviado, mas enfim, já para não falar do PEC 4, que previa já até superávites ao longo destes anos. E, portanto, seria, se apesar dos objetivos e apesar do substancial progresso que se atingiu ter sido feito à custa de muita dificuldade, o que seria se ainda tivéssemos que cumprir com exigências mais marcadas ainda, como chegou a estar inicialmente previsto. Mas, ao mesmo tempo, claro, não só contra aos limites do déficit nomeadamente previstos, mas também há algum otimismo no programa inicial em relação à evolução da economia, como aqui foi referido pela senhora professora, que teve também, sobretudo por fatores externos, que lutar com contrariedades que não ajudaram a que se cumprissem essas otimistas previsões do início. E depois faz o Conselho algo que nós consideramos que nesta altura é muito importante, que é olhar para o futuro, retirar quais as lições a retirar do programa e qual o caminho que ainda resta percorrer. Eu aí queria lhe fazer algumas perguntas muito concretas. Este ano, por exemplo, vai-se verificar com certeza que o desemprego ficará abaixo daquilo que inicialmente estava previsto neste orçamento de 2013. Provavelmente um ponto ou até mais abaixo dos 17,4% previstos, o que é um ponto percentual nesta ordem de grandeza, são quase 10%. Que impacto é que terá isso na consolidação e no crescimento para o ano que vem? Que impacto terá também a redução do déficit estrutural e do déficit primário na probabilidade de cumprimento das metas para o ano que vem e das metas a que depois as normas europeias e as regulamentações europeias nos obrigam para um futuro. Gostaria de perguntar, se quisesse aprofundar, os riscos para a consolidação que aqui identificou também e perguntar, por fim, sobre uma coisa muito concreta que aparece no vosso relatório e que tem que ver com a importância das previsões orçamentais plurianuais, em que o Conselho diz especificamente que é um domínio no qual os mecanismos institucionais previstos entre nós permanecem insuficientes. Eu gostava de lhe perguntar que mecanismos é que o Conselho considera que deveriam ser adaptados para permitir aquilo que também para nós nos parece importante, que é estou a citar, a correta inserção da política orçamental num horizonte plurianual para contribuir para eliminar a ilusão de que os acréscimos de dívida são indefinidamente financiáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada. Enfim, há um conjunto de considerações que fez que não exigem particularmente resposta. Relativamente a questões de futuro, do ajustamento futuro, referiu que se espera que o desemprego vá ficar abaixo do que está previsto no orçamento e, evidentemente, que todas as evoluções nesse sentido serão favoráveis, porque, por um lado, até podem ajudar a contrariar o tal risco que existe sobre o consumo privado, nomeadamente para o ano que vem. Se o desemprego começar a retomar mais depressa, isso evidentemente será uma excelente notícia para a economia e para o orçamento. O impacto futuro do cumprimento dos objetivos é também muito importante, e aí reitero a sua observação. De facto, é muito importante olhar para os dados ajustados. Aliás, o professor Flanagan fez essa referência. Um dos problemas do programa e da maneira como muitas vezes ele é olhado tem a ver com a fixação de objetivos em termos nominais que deformam a realidade. Por isso nós fazemos um esforço muito grande de trabalhar sempre com dados ajustados.
e eles devem ser sublinhados porque isso ajuda, efetivamente, a que as condições de financiamento e a credibilidade do país aumentem. Aqui nem é tanto a credibilidade do programa, é a credibilidade do país que está em causa. Portanto, esse aspecto que, efetivamente, convém sublinhar. Relativamente ao ponto que pôs sobre as previsões de médio prazo, nós temos vindo a referir isso por várias vezes. O nosso sistema, nomeadamente o que está previsto e que tem vindo a ser concretizado através do documento de estratégia e depois da elaboração do orçamento, tem vários defeitos, digamos assim. Um deles é que não há um cenário de médio prazo fixo. Esse cenário tem sofrido muitas alterações, algumas por razões institucionais, como nós também referimos, mas quando se, por exemplo, fixa um limite de despesas, é muito importante que esse limite seja fixado com um horizonte de vários anos, precisamente para permitir que as despesas se ajustem, que haja os tais exercícios de reestruturação das despesas, que são os que podem levar e devem levar aos aumentos de eficiência no setor público. Um dos tais indicadores do World Economic Forum, que fala do desperdício na despesa pública, verdadeiro ou falso, ele existe e é preciso, efetivamente, ser corrigido, mas isso não consegue ser corrigido com orçamentos anuais que são quase obrigatoriamente orçamentos incrementais. Podem ser incrementais para subir ou incrementais para descer, mas são orçamentos incrementais. E, portanto, não levam a essa correção. Por outro lado, esse compromisso, digamos, com um cenário de médio prazo, também obriga a pensar muito mais em profundidade quando esse compromisso é assumido, portanto, na aprovação desses documentos, nas medidas institucionais necessárias para o tornar concretizável. Portanto, é aqui que há, efetivamente, ainda caminho a percorrer. Nós, no fundo, um pouco na sequência da Comissão Europeia e, sobretudo, do que foi a experiência má do Pacto de Estabilidade, o programa de médio prazo é um programa que muda todos os anos e que, normalmente, quando era o Pacto de Estabilidade, atirava sempre para o último ano a resolução dos problemas. O próximo ano ficava mais ou menos parecido e depois as coisas melhoravam. Chegava-se ao ano seguinte e avançava-se mais um ano. Ora bem, isto não é programação de médio prazo e não é o tipo de programação que precisamos. Depois há também o ponto que nós sublinhamos dos cenários de longo prazo. Aí é evidente que não é possível fazer previsões, mas fazer cenários de longo prazo e quantificá-los para ver, por exemplo, o que é possível fazer em matéria de pensões, é extremamente importante e precisa de ser pensado, mais uma vez, para também ajudar a definir as regras que depois, para os agentes económicos, são essenciais para o seu próprio comportamento. É um ponto que nós sublinhamos, o comportamento dos agentes económicos, quer em matéria de poupança, quer de investimento, ou seja, de poupança, do outro lado é de consumo, é evidente, é muito condicionado por estas perspectivas. Se eles não as têm, vão caminhando às cegas, um pouco como a economia. Portanto, é nestes aspectos que nós pensamos que é muito importante melhorar e, juntamente, isso já não tem tanto a ver com o prazo, mas com a qualidade das previsões anuais, mas que também se estende às de médio prazo, que é a necessidade de nos habituarmos a fazer previsões de baseline, ou seja, as previsões sem medidas, para ver para onde é que a economia vai se não se fizer nada. E depois, se tomarmos as medidas, qual é o impacto que as medidas têm? Isso ajuda, desde logo, também a termos a noção de se as medidas foram no bom sentido, se as previsões também foram as adequadas. Portanto, melhora, digamos, o processo de decisão. E é isso que está em causa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelo PCP, Sr. Deputado Paulo Sá. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Teodora Cardoso e os restantes membros do Conselho das Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas apresenta um extenso relatório de análise do Orçamento de Estado para 2014, com 78 páginas, mas gostaríamos de assinalar o facto de que, ao longo destas 78 páginas, o Conselho de Finanças Públicas em nenhum momento utiliza a palavra austeridade, como também não utiliza a palavra empobrecimento, pobreza, não falando das dificuldades que estas políticas acarretam para os trabalhadores, para os reformados, para os pensionistas, para as famílias e até para as pequenas, micro e médias empresas. Numa longa e extensa análise do Orçamento de Estado, não se fala daqueles problemas que são sentidos diariamente pelos portugueses em consequência destas políticas. E por isso, doutora Teodora Cardoso, a primeira pergunta que eu lhe queria colocar, que sai um bocadinho do âmbito daquilo que é apresentado no relatório, é pedir-lhe se podia fazer uma avaliação ou como avalia os sacrifícios que estão a ser impostos aos trabalhadores e aos reformados com esta política da Troika, como avalia o empobrecimento generalizado dos portugueses, como avalia a degradação das condições de vida dos trabalhadores, dos reformados, dos pensionistas, das famílias em geral e como é que avalia o agravamento das desigualdades e injustiças sociais resultantes da aplicação do memorando da Troika. Esta é a minha primeira pergunta. Mas, apesar do distanciamento que este documento, em nossa opinião, tem relativamente à realidade concreta do dia-a-dia dos portugueses, há aspectos neste documento que vale a pena destacar. Em primeiro lugar, eu começaria por destacar o facto de o Conselho das Finanças Públicas reconhecer que as previsões do Governo, neste e noutros orçamentos de Estado, são otimistas. Enviesamento otimista das previsões, é assim que o Conselho das Finanças Públicas se refere a esta atitude do Governo. Dizer-lhe também, aos membros do Conselho das Finanças Públicas, nós já havíamos denunciado, por exemplo, na discussão do Orçamento de Estado, que as previsões do Governo eram otimistas e é com satisfação que vemos agora o Conselho das Finanças Públicas a concordar com aquilo que tinha sido a nossa posição. Mas mais importante que o reconhecimento que o Governo apresenta previsões otimistas é a explicação que o Conselho das Finanças Públicas dá para este facto. Eu gostaria de citar um trecho do relatório em que o Conselho de Finanças Públicas explica porque é que o Governo não utiliza previsões otimistas e não deve utilizar previsões mais realistas, mas se refugia nas previsões otimistas. E vou citar. O cenário, no caso das previsões mais realistas, pode mostrar-se demasiado desolador e reduzir a confiança na capacidade do país para levar a cabo o ajustamento proposto, podendo mesmo gerar rupturas sociais ou políticas que levem à interrupção do programa. Fim de citação. Ou seja, basicamente, o Conselho de Finanças Públicas explica porque é que o Governo sistematicamente utiliza previsões otimistas, é para esconder aos portugueses a desoladora realidade e para evitar as tais rupturas sociais ou políticas que levariam à interrupção do programa. Ou seja, reconhece que o Governo, para levar a cabo este programa e para continuar a sua aplicação, tem que enganar, tem que mentir aos portugueses, traçando-lhes cenários otimistas e escondendo a dura realidade. E agradecemos uma explicação tão clara para esta atitude do Governo. O segundo aspecto que eu queria analisar aqui, relativamente ao parecer do Conselho das Finanças Públicas, tem a ver com o reconhecimento que o Conselho faz que a política da Troika, a política de empobrecimento dos portugueses, é para continuar para além da Troika, para além de junho de 2014. Diz o Conselho das Finanças Públicas, página 15 da introdução, mesmo que se venha a concretizar um nível elevado de crescimento económico, e não se irá concretizar, como o próprio Conselho reconhece, mas mesmo que se venha a concretizar um nível elevado de crescimento económico, continuarão a ser necessários progressos substanciais em matéria de consolidação orçamental. Ou seja, traduzindo por miúdos, permitam-me utilizar esta expressão, o que se está a dizer aqui é que mesmo que o crescimento viesse a ser grande, que não vai acontecer, seriam precisas mais medidas substanciais de austeridade. E o Conselho de Finanças Públicas indica mesmo que serão necessárias ao longo de um período considerável, mas não quantifica esse período e a minha questão que lhe colocava é quanto tempo é que o Conselho de Finanças Públicas, da análise fez, entende que o Governo deveria continuar a impor estas medidas de austeridade aos portugueses, medidas de austeridade que levam ao empobrecimento e ao afundamento da economia. Uma terceira questão é que tem a ver com o facto de o Conselho de Finanças Públicas expressar dúvidas em diversos pontos deste documento que o Governo tenha avaliado adequadamente o impacto das medidas de austeridade no consumo privado. Chama-lhe medidas de consolidação orçamental.
O Conselho de Finanças Públicas tem dúvidas que as restrições, e vou citar, orçamentais do Orçamento de Estado, estejam integradas nas expectativas dos consumidores. Portanto, é algo que nós também já tínhamos denunciado, que o Governo não teve de forma adequada em conta o impacto que as medidas de austeridade, brutais medidas de austeridade, terão na procura no consumo privado. O Conselho de Finanças Públicas também reconhece isto, mas depois não avança com nenhuma avaliação alternativa ao Governo. E o que eu lhe queria perguntar é se o Conselho de Finanças Públicas avaliou então corretamente, adequadamente este impacto, algo que o Governo, na opinião do Conselho, não fez, e se o fez, se podia revelar os resultados dessa avaliação e dizer-nos, por exemplo, que impacto é que uma avaliação correta, adequada destas medidas de austeridade terá, por exemplo, na previsão que o Governo fez de crescimento económico de 0,8%. Por fim, e para terminar esta primeira ronda de perguntas, voltarei depois numa segunda ronda a colocar outras questões, parece-me que o Conselho de Finanças Públicas, ao longo do documento, mas com particular incidência nas páginas 30 e seguintes, se refere aos cortes salariais, às reduções remuneratórias, como medidas permanentes. Fica a sensação da leitura que, para o Conselho de Finanças Públicas, os cortes salariais, os cortes nas pensões, são medidas permanentes. Ora, o Governo tem repetido até à exaustão que as medidas são temporárias. Eu gostava que nos pudesse clarificar qual é a percepção que o Conselho das Finanças Públicas tem sobre esta questão. Os cortes salariais, os cortes nas pensões, são medidas permanentes ou temporárias? São para durar este ano e no próximo ano ou são para acabar? Era esta pergunta que lhe fazia para finalizar esta primeira ronda de questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra. Portanto, começando pelo primeiro ponto, nós não falamos de austeridade, falamos de consolidação orçamental e pergunta, pede para avaliar o que é o efeito destas medidas sobre a vida das pessoas. É evidente que o efeito é muito forte e muito negativo. Ninguém tem dúvidas sobre isso. A questão era qual seria a alternativa. Numa situação em que tínhamos chegado a mercados financeiros fechados e a um nível de dívida que para o conjunto do país, do Estado, das empresas e dos particulares, era mais de 4 vezes o valor do PIB, não havia nenhuma forma de conseguir corrigir esta situação a não ser com medidas de consolidação ou medidas de austeridade, se quiser. Essas medidas não são necessariamente medidas de destruição ou de afundamento da economia. Nós analisamos casos, conhecemos casos, existem e estão à vista, de países onde se passaram situações de gravidade idêntica àquela que Portugal enfrenta e que corrigiram a situação e que, ao fim de 2, 3 anos, conseguiram repor a economia a funcionar, conseguiram voltar a financiar-se e conseguiram crescer e até conseguiram ultrapassar a crise internacional, incólumes, exatamente porque tinham posto em vigor enquadramentos orçamentais e enquadramentos institucionais das suas economias que permitiram alcançar esse grau de estabilidade. Portanto, a questão não é tanto a de saber se é possível ou não, ou como passar por sair de uma situação destas sem medidas de austeridade, é saber se essas medidas de austeridade são encaminhadas e enquadradas num sentido que leve a que a economia possa ultrapassar essa situação e voltar a uma evolução e a um desenvolvimento normal no mercado. Daí a nossa ênfase em falarmos não só do enquadramento orçamental, mas também do ajustamento da economia e do ajustamento institucional, porque as três coisas têm que ir em conjunto.
Daí, portanto, que quando diz que nós afirmamos que a política da Troika é para continuar, não é a política da Troika, será a política do governo português, esperamos. E esperamos é que a política do governo português que seja capaz de resolver os dilemas que o país enfrenta e de nos fazer sair, efetivamente, pelo caminho que pode voltar a levar ao crescimento e a menores sacrifícios ou à ausência de sacrifícios, desejavelmente, para as pessoas. Com respeito ao impacto das medidas no consumo privado, nós não temos previsões quantificadas. Portanto, há fatores que indicam que as medidas podem não estar completamente incorporadas nas expectativas dos consumidores e, por consequência, levarem a um resultado menos favorável. No entanto, também convém lembrar que muitas destas políticas já tinham sido anunciadas antes e que depois delas serem anunciadas o consumo privado retomou. Portanto, há aqui alguma indeterminação que não dá para, neste momento, se poder ser absolutamente taxativo com respeito ao efeito das medidas no consumo privado no ano que vem. Quanto à sua pergunta sobre as medidas permanentes, tem toda a razão de ser, mas esta é uma definição, a questão da definição das medidas temporárias e das medidas permanentes não é uma definição nossa do Conselho das Finanças Públicas, é uma definição da Comissão Europeia. E a Comissão Europeia considera estas medidas permanentes. Eu não admito, isto é uma conclusão minha, não tenho nenhum fundamento firme para o dizer, mas penso que a ideia será de que estas despesas vão ter que se manter a níveis mais baixos. Não podem voltar. Não quer dizer que os salários não voltem, mas a despesa não pode voltar a subir ao mesmo nível. Portanto, no fundo, são maneiras, as medidas em si mesmas podem ser temporárias, mas pressupõem a adoção de outras medidas que consigam alcançar esse resultado sem manter os cortes de salários. Portanto, como digo, isto é a minha interpretação para justificar que estas medidas sejam consideradas como permanentes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dou a palavra agora pelo Bloco de Esquerda à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, antes de mais dar as boas-vindas e cumprimentar a Sra. Presidente e membros do Conselho de Finanças Públicas. Uma pré-nota relativamente a este parecer. Parece-nos também que há aqui um foco grande nas questões fiscais e alguma subestimação daqueles que são os impactos sociais e a nível do desemprego destas medidas de austeridade e da forma como a economia, o emprego, a pobreza, a igualdade ou não existente na sociedade interfere com as variáveis orçamentais. É várias vezes referido neste documento algum enviesamento demasiado otimista das previsões macroeconómicas que pode pôr em causa de alguma forma a consolidação orçamental. Nunca é feito, e parece-me, gostaria de ter uma opinião, nunca é dito de forma clara, oposta à possibilidade, que não seja este o enviesamento relativamente aos efeitos da consolidação orçamental que está a pôr em causa o cenário macroeconómico. Ou seja, esta reversão do raciocínio em que se diz claramente que é a austeridade que está a pôr em causa o cenário macroeconómico, em vez de ser só o cenário macroeconómico que está a pôr em causa os efeitos da consolidação orçamental, eu nunca a vi aqui de forma muito clara e parece-me que é um importante ponto a ter em consideração. E é também importante, e fica muito claro neste documento, que a impossibilidade de vir a fazer previsões de forma minimamente séria e credível no futuro das grandes variáveis macro. E é dito no relatório que o PIB era previsto
voltar em 2015 aos níveis de 2007, afinal continua 7,7 pontos percentuais abaixo do que era suposto, a dívida está 11,7 pontos percentuais acima do que é suposto, e isto não se refere apenas relativamente ao memorando inicial, todos os anos estas previsões e este cenário são revistos, não sendo possível sustentar quer as previsões a nível de consolidação fiscal, quer as previsões para crescimento, investimento e consumo. E, portanto, neste contexto, a pergunta muito direta que eu lhe deixava é se acha que este cenário macroeconómico que é feito neste Orçamento do Estado está bem sustentado. Se é possível dizer que os cortes da austeridade e os efeitos acumulados da austeridade estão a ser levados em conta, se é possível justificar o aumento do investimento em que o Governo assenta este crescimento económico, uma vez que Portugal tem níveis estruturais baixíssimos de investimento, como é que se explica este aumento de repente do investimento a este nível? Se é possível dizer que o Governo está a levar em conta os efeitos do desemprego e, sobretudo, a levar em conta que, mesmo diminuições marginais do desemprego, elas devem-se fruto da imigração e da diminuição da população ativa, e fiscalmente é diferente uma diminuição do desemprego que se deve a aumentos do emprego de uma diminuição do desemprego que se deve a aumentos da imigração. Isto tem efeitos fiscais diferentes, portanto, se isto está a ser ou não levado em conta. E também se é credível este cenário macroeconómico e, em segundo lugar, se é credível esta previsão de consolidação orçamental. E é dito muito claramente neste relatório, e cito: descontando o efeito das medidas temporárias, medidas não recorrentes e fatores especiais, estima-se que a redução do déficit nas administrações públicas em 2013 venha a ser praticamente nula. E, portanto, 5 mil milhões de euros de austeridade previstas no orçamento de 2013 levaram a uma redução do déficit das administrações públicas que é, segundo o próprio relatório e o parecer, praticamente nula. E, portanto, a minha pergunta é se é credível achar que este orçamento irá fazer tudo aquilo que o orçamento anterior não fez, que vai ser possível reduzir o déficit de 5,8% ou de 5,9% para os tais 4% que são previstos, ou se não vamos poder esperar orçamentos retificativos. Portanto, é credível este cenário fiscal? É credível pensar que é possível fazer este nível de ajustamento com este nível de austeridade, tendo em conta a realidade passada? E a minha última pergunta, ou o meu último conjunto de perguntas, diz respeito exatamente a esta questão de como é que esta consolidação orçamental se faz. Foi várias vezes dito que o peso da consolidação orçamental deveria ser nas gorduras do Estado, nas despesas sedentárias, no aumento da eficiência. Aquilo que temos a verificar é que a única forma que tem sido encontrada para fazer este ajustamento tem sido através de um ataque duríssimo aos salários e pensões. E, portanto, o grosso do ajustamento, 3/4 dos cortes de despesa, são cortes a salários e pensões. Quando, no próprio parecer do Conselho de Finanças Públicas, é dito que cortes na despesa são preferíveis aos aumentos de receita porque são permanentes, ao contrário dos aumentos da receita que são sempre reversíveis, e uma vez que estes cortes da despesa são em 3/4 cortes de pensões e salários, a minha pergunta é, de facto, e já aqui foi dito, é se não estamos a considerar estes cortes de despesa permanentes e se é possível manter o nível de consolidação e de ajustamento recuperando salários e pensões, que tem sido o horizonte que o Governo nos tem deixado ou tentado fazer acreditar, mas depois percebemos que todo o ajustamento é feito à custa destes cortes e não é possível pensar numa reversão destes cortes. E, portanto, e para terminar, gostaria de saber se estes cenários são credíveis, para o déficit também, e se podemos esperar um alívio da austeridade nos próximos anos. Se este é de facto o orçamento que nos abre a porta para menos austeridade, mais salários e menos sacrifícios, ou se pelo contrário os próximos anos serão anos de muita austeridade e de mais sacrifícios para cumprirmos aquilo que está previsto no Tratado Orçamental, que são 0,5% de déficit, neste momento vamos nos menos 3%, e portanto o que é que isto implica da austeridade nos próximos anos? Este é de facto um orçamento que acaba com os sacrifícios ou, pelo contrário, é um orçamento que antecipa e antecede novos cortes de austeridade? E eram estas as primeiras perguntas que eu lhes deixava, agradecendo já a resposta. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem a palavra. Em primeiro lugar, referiu que o nosso relatório foca, sobretudo, medidas orçamentais, mas esse é o nosso papel. Portanto, de facto, aí diria que não há nada de estranho. Como também já disse há pouco ao Sr. Deputado Paulo Sá,
o facto de haver consolidação orçamental não é contraditório com o facto de haver boas políticas sociais e bom crescimento económico. Pelo contrário, eu diria que a boa gestão orçamental é uma condição de boas políticas sociais. Uma vez tendo havido uma derrapagem, é necessário retornar à estrada, digamos assim. E é para isso que é necessário um programa de ajustamento. Mas, se quisermos manter no futuro, e essa é a minha posição, uma política social desejável, temos que ter uma política orçamental também ela equilibrada e capaz de sustentar as despesas sociais. Não podemos pensar que, indefinidamente, alguém vai financiar as nossas pensões ou os nossos gastos sociais. Esse alguém temos que ser nós e, portanto, o equilíbrio do orçamento vem a ter que se concretizar. Relativamente às previsões, portanto, já não posso acrescentar mais nada, portanto, já disse que, efetivamente, há riscos neste cenário e é isso, há riscos. Não é uma previsão 100% segura. Quando refere que as medidas de consolidação em 2013 tiveram, como nós referimos no relatório, um efeito muito fraco sobre a consolidação, isso vem, no fundo, a favor de uma coisa que nós temos vindo sempre a afirmar, que é a necessidade de o ajustamento se fazer pelo lado da despesa de medidas de eficiência das despesas, porque os cortes, pura e simplesmente, os cortes transversais nas despesas têm um efeito muito parecido com o dos impostos. Não é muito diferente, não há ganhos de eficiência. A única diferença é que incidem sobre as pessoas que são objeto desses cortes, enquanto que os impostos têm uma base de incidência diferente. Mas a vantagem nas medidas de consolidação do lado da despesa existe se essa consolidação for feita através de ganhos de eficiência. E, portanto, essa é a nossa crítica, aliás, essencialmente, a nossa crítica ao programa é ele ter-se baseado muito nos valores nominais e nas medidas que são medidas dessa natureza, medidas ou de aumento de receitas ou de cortes transversais de despesas, que não levam à verdadeira consolidação, se quisermos chamar-lhe assim. E, portanto, penso que é essencialmente isto. Penso que não me esqueci de nada das suas observações e, de uma forma geral, são aspectos que já foram mencionados antes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos passar agora a uma segunda ronda, 3 minutos a cada bancada e depois um comentário final por parte do Conselho de Finanças Públicas. Do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente do Conselho e os demais membros do Conselho aqui presentes. Gostava de colocar uma primeira questão. Para nós, compreenderá, Sr. Presidente, é muito importante os riscos que o Conselho aponta de subestimação do impacto das novas medidas de austeridade no consumo privado e também a sobreestimação que pode estar feita do investimento, porque isso afeta o cenário macroeconómico e, afetando todo o cenário macroeconómico, afeta tudo o resto, incluindo as metas orçamentais. Ora, acontece que, a dado passo do parecer, o Conselho diz que as restrições orçamentais do Orçamento de 2014, porventura, já estariam integradas nas expectativas dos consumidores, segundo aquilo que seria o pressuposto deste orçamento. Ora, esta frase deixa-nos muitas dúvidas, deixa também ao Conselho. O Conselho diz que essa possibilidade é muito duvidosa, porque o que aqui está em causa é realmente saber se o Conselho encontrou nas projeções do orçamento algum impacto
das medidas adicionais de austeridade sobre a economia, ou se não encontrou. Porque se realmente aquilo que pode dizer é que não encontra esse impacto das medidas adicionais de austeridade. E, portanto, quando muito, talvez as expectativas dos consumidores já integrassem o corte das pensões de 10% e as outras medidas de austeridade, bom, então isso é o mesmo que dizer que o cenário macroeconómico não é credível em aspectos essenciais. Eu gostava que a Sra. Presidente me dissesse se é credível que estas expectativas dos consumidores já tivessem previsto a possibilidade destas medidas com esta expressão. Em segundo lugar, diz a dado passo o Conselho também que a redução do déficit para 4% implica uma melhoria de 1,9 pontos percentuais do PIB, de 2013 para 2014, quando de 2013 para 2012 essa melhoria foi de apenas 0,5. Eu pergunto se, com estas medidas, é credível essa melhoria realmente. Depois, finalmente, sobre a questão da avaliação do ajustamento. O Conselho faz várias considerações sobre o caráter otimista do programa inicial. Não temos nenhum particular problema com isso. Recordamos bem do Dr. Eduardo Catroga dizer que o PSD tinha determinado e aconselhado este programa de consolidação orçamental, mas já nos faz alguma confusão que não seja feita nenhuma referência às revisões do programa inicial. Verdadeiramente, o Dr. Vítor Gaspar explicou que aplicou o dobro das medidas de austeridade. E continuou a prever cenários macroeconómicos que os resultados vieram a considerar também insustentados. Não será que o programa inicial nunca foi aplicado? Foi aplicado o dobro da austeridade do programa inicial e que as expectativas sobre o impacto que isso teria na procura interna foram subavaliadas pelo Governo e pela Troika nessas revisões e, portanto, não seria também adequado que o Conselho fizesse uma avaliação não apenas do programa inicial, mas das suas revisões ao longo de todo este período. Depois também, a Sra. Presidente faz referências ao grau de consolidação significativo alcançado, mas a verdade é que o déficit de 2013 é sensivelmente o mesmo do de 2012, o ajustamento estrutural é inferior também àquilo que estava previsto e, portanto, temos as maiores dúvidas sobre essas conclusões num quadro em que a dívida pública aumenta muito mais do que aquilo que estava previsto. Mas, finalmente, Sra. Presidente, queria sobretudo colocar-lhe uma questão para ver se há aqui um problema de linguagem em código que deva ser descodificada com transparência nesta audição. Porque no parecer, e a Sra. Presidente já fez referência aqui várias vezes, há o problema de haver uma base institucional insuficiente e que essa base institucional insuficiente exigiu mudanças de rumo, inclusive com a troca de medidas do lado da despesa por medidas do lado da receita, que o Conselho diz serem piores, e que coloca também dúvidas quanto à aprovação final das medidas que constam deste orçamento para 2014. Eu quero perguntar à Sra. Presidente se a base institucional insuficiente a que se está a referir o Conselho diz respeito à atitude do Tribunal Constitucional. E se nós podemos realmente colocar o posicionamento do Tribunal Constitucional na verificação da Constituição como sendo um parceiro que deve cooperar numa qualquer base institucional para o cumprimento de um programa orçamental. Porque se não é isso, então, Sr. Presidente, acho que as coisas devem ficar absolutamente claras. Se as medidas escolhidas pelo Governo forem inconstitucionais, a responsabilidade é do Governo e não de nenhuma falta de cooperação institucional do Tribunal Constitucional na execução desta política de austeridade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Honor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente e os demais membros do Conselho das Finanças Públicas e, desde já, recordar ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira que parece que, em relação a esta matéria, tem fraca memória, que o Primeiro-Ministro já afirmou que quis mais um ano para o programa de ajustamento com a Troika e que a própria Troika foi taxativa, afirmou de forma categórica que o programa já estava concluído, já estava fechado e que esse fecho do programa tinha em consideração o facto do Governo que Vossa Excelência fazia parte já o ter contratualizado com a Troika. Dar também nota à Sra. Presidente que temos particular apreço pela forma como encara o programa, designadamente nos seus efeitos de natureza estrutural. E, portanto, esse é um ponto essencial, é um ponto realmente muito importante,
que a experiência do programa se meça não apenas pelos efeitos das variações nominais, mas também das variações estruturais. E desse ponto de vista eu gostava de relembrar a todos aqui estão os substanciais progressos que foram feitos até 2013, designadamente nos saldos estruturais, em que o saldo orçamental estrutural assinala um decréscimo de 8,2% para 3,9% do PIB, no saldo primário, que evoluiu de um déficit de 5,4% para um excedente estimado de 0,4% do PIB, e enfatizar também o grau de consolidação alcançado quando o mesmo se verificou, como é reconhecido, num contexto particularmente desfavorável, quer no plano interno, quer no plano externo, mais a mais quando reconhecemos que o desenho do programa assentou sobre essas bases de natureza nominais e não, podendo assim ser mais otimizado dos seus efeitos, numa base de natureza estrutural, o que implicou que fossem tomados um conjunto de medidas adicionais, fortemente restritivas, que, como sublinha o parecer, foram obviamente perniciosas, mas eram necessárias para atingir os objetivos do déficit que tinham sido estabelecidos. E, por outro lado, dizer que esse processo de consolidação orçamental ainda tem um longo caminho para percorrer. Portanto, não é estranho que isso seja uma asserção do Conselho de Finanças Públicas. Nós sabemos que temos compromissos de natureza internacional que nos obrigam a fazer essa evolução. Aquilo que temos que fazer é a evolução mais sustentada, coordenada, da forma melhor estruturada possível para mexer nas variáveis de natureza estrutural. E é por isso que é tão relevante que em junho de 2014 começamos a poder dar os nossos próprios passos para nos libertarmos desse jugo, dessa visão de natureza nominal e caminharmos para uma visão de natureza estrutural, essa sim, que pode optimizar essa consolidação orçamental e criar um equilíbrio estável no sentido da sustentabilidade do contributo das exportações, designadamente no que se refere aos setores transacionáveis e também naquilo que se refere a criar um clima de confiança, quer junto dos agentes económicos, na necessidade de redução ordenada e credível do fardo da dívida pública, reduzindo a incerteza, permitindo o acesso aos mercados financeiros em condições normais. Aliás, como hoje, o SES teve a oportunidade de lançar aqui um repto a esta Câmara da construção deste novo modelo, porque nós tínhamos um modelo esgotado e precisamos caminhar para um novo modelo. Esse modelo precisa dos bens transacionáveis. Claro que neste lapso de tempo era curto fazer todo esse ajustamento, até porque nós partíamos de uma base de exportações muito baixa. Se fôssemos como outros países que tínhamos uma base de exportações muito elevada, podíamos fazer essa desalavancagem do Estado de uma forma mais rápida e dessa forma culminar um ajustamento que fosse menos pernicioso e que garantisse os efeitos que se visam produzir. E, portanto, aquilo que eu quero deixar claro, visto que temos este propósito de longo prazo, que temos inevitavelmente que percorrer, não apenas por opções de terceiros, mas também pela circunstância de entendermos que isso é necessário para reforçar as condições económicas e sociais do país também, e para garantir investimento e todas as variáveis macroeconómicas, aquilo que eu quero perguntar de forma concreta é em que medida não é essencial que todos, deste enquadramento institucional, todos se lancem a este repto, designadamente os partidos políticos que têm presença nesta Câmara, no sentido de, com esta oportunidade que surge através deste ajustamento estrutural que se pode vir a presentear a todos, criarmos condições credíveis para ultrapassarmos as dificuldades que nos confrontamos e criar um novo ciclo de prosperidade e de emprego. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Michel Zéfer. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Conselheiros do Conselho de Finanças Públicas. Queria agradecer à professora Teodora Cardoso as respostas que aqui nos deixou na primeira ronda e em boa hora, há bocado falávamos da necessidade de olhar para os dados da redução do déficit de uma forma um bocadinho mais abrangente do que aquela que muitas vezes se quer fazer crer, porque depois de termos exatamente feito referência a isso, voltou a ideia de que, com todo o ajustamento que já foi feito, nomeadamente ao nível dos esforços que as famílias e as empresas tiveram que suportar, que isso não tinha servido para nada porque afinal o déficit não tinha descido. E voltamos a insistir nessa realidade que o Conselho aqui
várias vezes assinala de que se o esforço foi grande, a magnitude do ajustamento também o foi. E isso é muito objetivo no que diz respeito quer ao déficit estrutural, quer no que diz respeito ao déficit primário. Mas há uma questão para o futuro, que aqui também foi aflorada, que eu julgo que é importante nós ainda podermos colocar em cima da mesa, que é ao longo de todos estes anos o déficit foi descendo e o ajustamento foi sendo feito. Para o futuro continuam-se a exigir muitos esforços. Como é que é possível ainda conseguir reduções mais substantivas no déficit para o futuro, quando já foram pedidos tantos esforços? E ora, aí eu julgo que gostaria de lhe perguntar se é ou não verdade que, a partir do momento, como já se prevê, que a economia dá a volta e começa novamente a crescer, que começa a somar e não a subtrair ao ajustamento uma série de fatores, nomeadamente os estabilizadores automáticos, começam a funcionar a favor da estabilização do déficit, e se até agora não o fizeram, isso é naturalmente também, eu creio que isso foi também bem referido por Vossa Excelência, porque a situação da necessidade de garantir o financiamento desse mesmo déficit e dessa mesma dívida que se mantém elevado, obrigou a que Portugal, por ter uma situação como tinha, se virasse para o exterior. Isso obrigou também a pegar, a reduzir e obrigou para garantir esse financiamento a reduzir a despesa pública e a aumentar uma série de impostos, mas que a substituição que foi conseguida a nível das nossas exportações consegue já contribuir para que a economia portuguesa passe exatamente a voltar a crescer. E aí também foi referido, e eu acho que é muito, muito importante dizer isso, que o nosso grande problema estava exatamente no estoque acumulado da dívida. Até com a entrada do programa, os próprios juros que baixaram pela entrada do programa, também ao contrário do que muitas vezes se diz, o juro médio não tem estado tão baixo há muitos e muitos anos, e isso deve-se fundamentalmente ao programa de assistência financeira, mas o estoque da dívida é tão grande que mesmo com juros relativamente baixos, face ao que estávamos habituados a pagar, o peso desses juros se torna extremamente elevado. E, portanto, a partir do momento em que nós temos um saldo primário também positivo e estamos a reduzir de forma real, estamos a pagar de forma real juros, se também não é previsível que nos próximos anos possamos contar, quer pela via do crescimento económico, quer pela via do pagamento real desses juros, com o estoque de dívida e de juros a pagar cada vez menor e, portanto, sustentável na lógica toda da dívida pública que se quer, nomeadamente sustentável dentro das possibilidades financeiras do Estado português. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá. Obrigado, Sr. Presidente. O Governo prevê, e é uma previsão otimista, como sabemos, para 2014 um saldo primário positivo de 0,3%. O Conselho de Finanças Públicas indica neste relatório que, se descontarmos o efeito das medidas temporárias, o saldo primário poderá ser de 0,1%. E acrescenta: a concretizar-se este resultado, e há aqui uma dúvida implícita, a concretizar-se este resultado, espera-se que dê início a um período de excedentes primários indispensável para assegurar a sustentabilidade da dívida pública. Faz aqui uma ligação entre um excedente primário e a sustentabilidade da dívida pública. Mas, doutora Teodora Cardoso, o Conselho das Finanças Públicas fica por aqui. Não quantifica nem aprofunda esta questão. Portanto, a questão que eu lhe gostava de colocar de forma muito direta, e pedia depois também uma resposta muito direta, é se um excedente um saldo primário de mais 0,3% é suficiente para garantir a sustentabilidade da dívida pública. E confrontava este valor com um estudo publicado há pouco tempo no Fiscal Monitor, em que apontava para que a dívida pública portuguesa reduzisse até cerca de 70% do PIB num horizonte temporal de 20 anos, seria necessário que o saldo primário fosse positivo e de 4,5%. Não 0,3%, mas 4,5%. Há aqui uma diferença de 4,2% do PIB, ou seja, cerca de, em números redondos, 7 mil milhões de euros de diferença. E, portanto, eu gostava que falasse sobre esta questão e se considera que 0,3% de saldo primário no próximo ano, se isto se vier a concretizar e mantido nos anos seguintes até 2030, se isto garantia a redução da dívida pública,
E se não garante, que valor é que seria necessário se concorda com aquele valor que foi apontado pelo FMI de 4,5%, um valor que é muitíssimo superior àquele que o Governo, nas suas previsões otimistas, prevê para o ano. Mas ainda sobre a questão da dívida, o Conselho das Finanças Públicas afirma no seu relatório que o efeito dos juros tem contribuído substancialmente para o incremento do rastro da dívida. Ou seja, traduzindo em linguagem mais comum, a dívida alimenta-se a si própria. Acrescenta ainda que a dívida tem crescido ao longo da execução do programa da Troika, situação, e agora vou citar, que permanecerá mesmo num cenário de equilíbrio orçamental primário se o montante dos juros não for compensado pelo crescimento económico. Ou seja, o que afirmo é que a dívida só diminuirá se verificarem duas coisas, um saldo primário positivo, significativo, e um crescimento económico também significativo. Ora, esta política da Troika não assegurou nem uma coisa nem outra. Em vez de crescimento económico, houve recessão durante os últimos anos e as estimativas otimistas, muito otimistas do Governo, apontam para um crescimento económico que, se registrar, será anémico, 0,8%, perfeitamente incapaz de compensar o valor dos juros, e depois o saldo primário, se registrar a previsão otimista do Governo, será 0,3%, muito abaixo daquilo que seria necessário. E, portanto, neste quadro, como é que se pode falar, doutora Teodora Cardoso, de sustentabilidade da dívida pública? Como é que se pode falar do pagamento da dívida pública, na sua diminuição nos próximos 20 anos para 60% do PIB? Não deveríamos estar neste momento a falar, doutora Teodora Cardoso, na renegociação da dívida como algo absolutamente necessário, porque a dívida com esta política não é sustentável, não pode ser paga, porque não assegura esta política nem crescimento económico, nem um saldo primário positivo. E se assegurar, são perfeitamente anémicos, incapazes de fazer reduzir a dívida. E era esta questão que eu lhe colocava e pedia uma resposta também muito direta a esta questão. Por fim, Sr. Presidente, são 30 segundos, nem 20 segundos para colocar esta questão. O Conselho de Finanças Públicas reconhece e diz taxativamente no seu relatório que o desemprego permanecerá em níveis historicamente elevados, aumentando em 2014. E a questão que eu lhe queria perguntar é se o Conselho de Finanças Públicas, qualquer que seja o cenário, mais otimista, menos otimista, admite que o desemprego possa vir a diminuir em 2014, ou que, pelo contrário, qualquer que seja o cenário, o desemprego vai se agravar no próximo ano. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, eu gostava de voltar aqui a uma questão que me parece importante, que é, parece que, de repente, falamos muito sobre os efeitos do crescimento, ou do suposto crescimento na consolidação orçamental, e deixaram-se de considerar os efeitos da austeridade no potencial de crescimento da economia. E é esse o efeito que até agora fez com que nenhuma das previsões de nenhum dos orçamentos dos Estados tenham verificado, quer a nível de cenário macro, quer a nível de metas de consolidação orçamental e de déficit. E, portanto, a minha pergunta é muito clara, é se acha ou não que este ajustamento que é previsto neste Orçamento do Estado, a passagem de 5,9% para 4%, é ou não credível, e se é possível fazer isto de acordo com estas previsões que estão neste documento. Ou se, pelo contrário, podemos esperar, e o mais provável é esperarmos, novos orçamentos retificativos com revisão quer de cenário macro, quer de metas relativamente ao ajustamento orçamental. A minha segunda pergunta tem a ver também com as questões de longo prazo e das previsões do Governo, mas relativamente à sustentabilidade da dívida pública. Veio muito claro no parecer que nos chegou que as necessidades brutas de financiamento em 2014 serão de 52,5 mil milhões de euros, mais 11,5 mil milhões daquelas que eram as necessidades brutas de financiamento em 2013. Este facto deve-se, e podemos esperar nos próximos anos, um aumento dos montantes de dívida a amortizar, e falam-nos no valor de 53 mil milhões nos próximos 4 anos de dívida de médio e longo prazo que vamos ter que amortizar, sem falar de dívida de curto prazo, e refere também muito claramente o papel que os juros têm assumido na nossa despesa orçamental. A despesa com juros é já 4,4% do PIB, o equivalente ao orçamento da saúde, por exemplo, e diz também que o aumento dos juros tem contribuído substancialmente para o aumento da dívida. E, portanto, há aqui um efeito direto entre o aumento dos juros e o aumento da dívida. Há outra coisa interessante que vem neste parecer,
que estabelece um paralelo entre o aumento da despesa com juros e a diminuição da despesa de capital do Orçamento do Estado. E, portanto, há aqui um paralelo entre tudo aquilo que gasta mais em juros com a dívida pública é aquilo que se corta em investimento público que pode criar crescimento. E, portanto, se não há aqui uma transferência direta de recursos que poderiam servir crescimento económico e financiamento público ao crescimento e investimento público para o pagamento de juros da dívida. Mas a pergunta que eu coloco aqui é outra, todos os estudos internacionais apontam para uma necessidade de taxas de crescimento acima das taxas de juro para que a dívida possa ser sustentável. Na melhor das hipóteses, a economia estará a crescer a menos de 1 ponto percentual, portanto estará a crescer a 0,8, 0,9, mesmo que isto se verifique. As taxas de crescimento que se apontam falam de 4, 5, 6% de crescimento do PIB, de facto, que não é visto em Portugal há muitos anos, nem na Europa, porque são economias em fase de maturidade e, portanto, não têm este nível de taxas de crescimento. Por outro lado, aponta-se para uma necessidade, além destas taxas de crescimento, de saldos primários do PIB, já foi referido aqui, de 3 ou 4% nos próximos 5 ou 10 anos. E temos um problema aqui de estratégia, que é, para ter saldos primários desta magnitude, é necessária uma triplicação ou até um expoente maior das medidas de austeridade até agora implementadas. Mas sabemos que essas medidas de austeridade implementadas impedem exatamente o crescimento económico que é necessário para tornar a dívida sustentável. E, portanto, a minha pergunta é se perante um cenário de crescimento muito frágil do PIB, perante um agravamento das necessidades de financiamento e de uma necessidade de ir a mercado financiar, perante uma necessidade de ter saldos primários muito superiores àqueles que temos neste momento e durante um período muito alongado de tempo, se acha ou não que, de facto, podemos começar a ver uma reversão dos níveis da dívida já em 2014, se acha que esta dívida é sustentável ou se, pelo contrário, vamos continuar a ver um aumento da dívida e do montante de juros nos próximos anos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas para uma intervenção final desta audição. Muitas questões, vamos ver se eu consigo responder a todas. Portanto, o deputado Pedro Silva Pereira referiu-se à questão das expectativas para 2014 e, portanto, nós já referimos o problema dos riscos desta previsão. Questionou especificamente uma frase em que nós admitimos a hipótese de estarem incorporadas nas expectativas dos consumidores as medidas. É posto apenas como uma dúvida, não há nenhuma afirmação a respeito disso. A dúvida vem de quê? De duas coisas. Por um lado, estas medidas, pelo menos genericamente, foram anunciadas bastante cedo, portanto, no contexto da revisão de junho. E, por outro lado, foi posteriormente a isso, foi consequentemente a isso que o consumo privado retomou. Eu não estou a querer fazer aqui uma relação de causa e efeito, de maneira nenhuma. Só estou a dizer que, de qualquer maneira, esta sequência aconteceu. Mas eu continuo a achar que há realmente um risco na previsão para 2014. A questão das medidas estruturais penso que já está clara, quer dizer, de facto, o que mede o ajustamento são os déficits, os saldos estruturais, ajustados das medidas, etc. A sua questão mais definitivamente direta foi relativa à base institucional e ao Tribunal Constitucional. É deliberada a referência à base institucional insuficiente e não ao Tribunal Constitucional. Em minha opinião, o Tribunal Constitucional julga com base na base institucional que existe. Não julga com base numa base institucional que alguém julgue que deveria ser a boa. Portanto, se ele julga assim, é porque a base institucional não é suficiente para justificar estas medidas.
E é isso que deve ser corrigido. Pronto, eu penso que isto é claro. Relativamente, portanto, nesta sequência e em relação ao deputado Cristóvão Norte, isto significa de facto que é um repto aos partidos para se entenderem nesta matéria. Não posso ser mais clara. Relativamente ao novo modelo, o novo modelo é uma expressão que eu não gosto muito porque já está muito gasta. Mas, à parte disso, acho que é disso que se trata. De facto, nós entramos na moeda única e, na sequência da moeda única, desenvolvemos demasiadamente o mercado interno e demos muito menos atenção à competitividade e à componente externa da economia. E é isso que agora estamos a corrigir. Entretanto, o mundo também mudou à nossa volta. Portanto, nem sequer se trata de me regressar ao modelo que havia antes da moeda única e antes da China e da Ásia e não sei de quê. Portanto, o que nós temos que olhar é para um modelo que é capaz de compreender o que se passa no exterior, à nossa volta, e adaptar a economia institucional e economicamente a essas novas condições. Se persistirmos em fazer isso pela via de déficits orçamentais, esbarramos no problema que temos e que estamos a defrontar e que não é saída, como toda a gente já percebeu. Portanto, isto vai ao encontro também do que disse o deputado Michel Zeufert. De facto, exportações e substituição de importações, que não está na moda a expressão, mas, portanto, bens transacionáveis, tem que ser o caminho. Esse caminho leva ao crescimento se for bem conduzido. Portanto, aí temos o modelo. O modelo tem que ser esse, e esse modelo tem que levar ao crescimento da economia e, realmente, se houver crescimento da economia, é possível obter o tal excedente primário e é possível resolver o problema orçamental com menor recurso a medidas de austeridade. O que também não quer dizer que possamos regressar ao modelo anterior. Quer dizer, o modelo anterior, quer em economia, quer em orçamento, acabou, está extinto. Não se pode voltar a financiar déficits orçamentais pela simples razão de que não há quem os financie. É tão simples quanto isso. É claro que aqui caímos no ponto do deputado Paulo Sá, que então não devemos falar em renegociação da dívida. Com que base é que nós vamos pedir essa renegociação? Só vamos pedir a renegociação porque não somos capazes de a pagar. Isso significa que nos tornamos num pária do mercado internacional. E se nos tornarmos num pária, a nossa escolha é entre sermos um país nórdico ou um país da América Latina dos que estão completamente... que têm recursos naturais que nós não temos. Portanto, basicamente, é aí que eu vejo a questão. A dívida é sustentável. Há países que conseguiram corrigir situações destas, leva tempo, é evidente que leva tempo. O saldo primário, isso é outra pergunta sua, já agora não pode ser de 0,3%, tem que ser maior. Tem que ser maior e tem que se basear também no crescimento económico. Nós, no relatório que fizemos sobre o documento de estratégia orçamental, tratámos especificamente esse ponto e, portanto, tem lá a nossa visão sobre isso. Relativamente à senhora deputada Mariana Mortágua, é evidente, pronto, já sabemos, temos dívida, temos que pagar juros e temos necessidades de financiamento, mas a melhor maneira de melhorarmos os juros e de facilitarmos o refinanciamento, por exemplo, nessa ideia que é verdade, de que temos que refinanciar dívida que se vai vencer e que, portanto, isso acresce as necessidades brutas de financiamento,
Se nós estivermos numa condição de confiança perante os mercados financeiros, é aí que a reestruturação acontece. Porque o que é que levou os spreads da dívida e as dificuldades de financiamento para o ponto onde eles estão? Foi a perda de confiança na nossa capacidade de a pagar. Se nós conseguirmos recuperar isso, é no mercado financeiro e nos mercados financeiros que nós vamos conseguir melhores condições de financiamento. Com respeito à regra da taxa de crescimento da dívida relativamente à taxa de crescimento do PIB, atenção que a taxa de crescimento do PIB é nominal, portanto não é 0,8%, é a taxa real mais a taxa de inflação, é que tem que ser pelo menos igual, desejavelmente superior à taxa de juro da dívida pública. Finalmente, o saldo primário positivo que é necessário não pode ser visto como um acréscimo de austeridade. Um saldo primário positivo é aquilo que os países nórdicos têm há uma data de anos, com crescimento económico e com o rácio da dívida a descer, e com setores sociais, como nós bem desejaríamos alguma vez lá chegar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o contributo do Conselho de Finanças Públicas para este debate na especialidade do Orçamento de Estado. Srs. Deputados, está encerrada esta sessão. Voltamos aqui daqui a menos de meia hora para a audição do Sr. Ministro da Solidariedade Social e Emprego.